A Guerra Fria teve início em 1947 e foi até 1991. Foi um período de forte rivalidade política, econômica e ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética. Além das armas e da corrida espacial, o esporte se tornou um campo simbólico de disputa onde cada lado buscava provar a superioridade do sistema político, o capitalismo para o lado dos Estados Unidos e o socialismo para o lado da União Soviética. O esporte, durante esse período, era usado como ferramenta. Os Estados Unidos e a União Soviética transformaram o esporte em um instrumento de propaganda. Cada vitória esportiva era usada para mostrar ao mundo qual sistema era mais forte e superior. Existiram diversas disputas ideológicas, como os Estados Unidos, que destacava a ideia de liberdade e oportunidade, usando atletas vencedores como um exemplo de sonho americano. Já a União Soviética buscava provar que o socialismo formava cidadãos fortes e disciplinados, investindo pesado em treinamentos controlados pelo Estado. Existiam diversas propagandas internas e externas dentro dos países. O esporte criava orgulho e união nacional. Os atletas funcionavam como representantes dos seus sistemas políticos. Cada medalha era vista como prova de superioridade de um modelo de governo. A mídia teve diversos papéis diferentes durante esse período, como jornais, rádios e TVs, que ampliavam o impacto das vitórias e transformava as conquistas esportivas em símbolos ideológicos, o que ajudava a reforçar ainda mais a imagem e a força do seu sistema político. Então, eu vou falar sobre um pouco dos esportes que tinham na Guerra Fria, como o basquete e o vôlei. O basquete, em 1972, a final da Olimpíada, a União Soviética versus os Estados Unidos, a União Soviética ganhou no final que foi muito polêmico e virou símbolo de quem domina o mundo do basquete. Já o vôlei, a União Soviética e os Estados Unidos e países do leste europeu disputavam quem dominava, e o vôlei cresceu muito por causa dessas rivalidades. Agora eu vou falar um pouco das curiosidades. A União Soviética ganhou mais medalhas do que os Estados Unidos em várias edições dos esportes. E alguns atletas eram tratados como heróis nacionais, porque de uma forma mais normal dizendo que eles jogavam melhor, né? E o futebol não foi tão importante na rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, mas teve jogos bem tensos. Durante a Guerra Fria, em 1947 e 1991, as Olimpíadas se tornaram um palco simbólico de disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética. O esporte passou a representar não apenas habilidades atléticas, mas também poder político, ideológico e tecnológico. A União Soviética estreou nos Jogos Olímpicos em 1952 e a partir daí começou uma forte rivalidade com os Estados Unidos, pela liderança de um quadro de medalhas. Cada vitória era usada como propaganda para provar a superioridade em seu sistema político, capitalismo ou socialismo. Agora eu vou falar sobre um pouco de alguns episódios que marcaram, né, na Olimpíada durante a Guerra Fria. Um deles foi em 1956, que foi tensões entre a Hungria e a União Soviética que invadiam as piscinas no famoso confronto do jogo de água sangrenta. Outro também foi em 1968, que atletas negros dos Estados Unidos protestaram contra o racismo, levantando o punho cerrado no pódio. Aconteceu mais dois, que foi um em 1962 e um em 1980. O de 72, que foi polêmico no basquete entre Estados Unidos e a União Soviética. O atentado terrorista foi em Munique. O de 80, os Estados Unidos lideraram um grande boicote às Olimpíadas de Moscou em protesto contra a invasão soviética no Afeganistão. Tem um outro também que ocorreu em 1984, que foi sobre meio que uma resposta da União Soviética, que revidou boicotando os Jogos de Los Angeles. Meio que com as tensões, as Olimpíadas também aproximaram as nações e mostraram que o esporte podia ser um porte de diálogo. Ao final da Guerra Fria, em 1991, o clima olímpico voltou a ser menos polarizado e Foucault retornou ao desempenho esportivo. Então, eu tô aqui pra dizer como o final da Guerra Fria influenciou muito nos esportes. Isso praticamente só trouxe coisas boas após o fim da Guerra Fria. Enquanto a Guerra Fria rolava, os Estados Unidos e a União Soviética estavam numa disputa muito grande. E
isso em todos os aspectos, né? Tanto dentro do esporte quanto fora. E eles usavam até mesmo os Jogos Olímpicos como palco político. E por conta disso tudo, aconteceram grandes boicotes, vamos dizer assim. E 2 deles foram: em 1980, vários países liderados pelos Estados Unidos não foram às Olimpíadas de Moscou. Já em 84, a União Soviética e os aliados deles boicotaram Los Angeles. Com o fim da Guerra Fria, esse clima acabou sendo enfraquecido, resultando que os jogos voltaram a ter praticamente todos os países competindo juntos, sabe? E acabou elevando muito o nível do esporte, o nível esportivo, assim. E acabou tendo muita troca de atleta e técnico. Por exemplo, antes, os atletas do leste europeu, por exemplo, tinham dificuldade de competir ou treinar no ocidente. E depois disso, em 91 mais ou menos, tudo isso mudou. Treinador russo, ucraniano e de outros países começaram a trabalhar em equipes do mundo inteiro. E até atletas podiam assinar contratos com clubes estrangeiros. Isso aumentou a troca de reconhecimento, praticamente, e espalhou técnicas e métodos de treinamento pelo planeta. Acabou gerando uma grande alavanca para todos os esportes do mundo inteiro, porque aquela guerra onde estavam os Estados Unidos contra a União Soviética tinha acabado e não tinha mais boicote por parte de nenhum dos dois. Foi praticamente isso, e o esporte global acabou melhorando como um todo. Boa noite, sou o João Daniel e eu vou falar sobre o jogo de basquete dos Estados Unidos contra a Rússia em 1972, em Munique. Faltando 3 segundos para acabar o jogo, os Estados Unidos abriram a vantagem de 2 pontos. Os russos, depois disso, faltando 1 segundo, pediram tempo. E quando saiu do tempo, o relógio foi acertado para 3 segundos, mas a Rússia não conseguiu pontuar. E os Estados Unidos comemoraram o ouro. Enquanto eles estavam comemorando, os árbitros viram que tinha um erro no cronômetro e pediram para voltar o relógio para 3 segundos novamente. Dessa vez, os russos conseguiram fazer uma cesta de 3 pontos e comemoraram o ouro. Desde então, os Estados Unidos não pegou a medalha de segundo lugar, que fica na sede da COI. E agora eu vou falar um pouco sobre o filme do Rocky Balboa, né, Rocky Balboa 4, que conta a história do Rocky, né, que o Apollo Creed, ele acaba sendo morto na luta pelo um russo da União Soviética. E o filme mostra, né, o quanto a União Soviética é suja, trapaceira, que enquanto o Rocky ele tá treinando, se esforçando, o russo estão aplicando bomba nele, uma equipe médica só para ele, e enquanto isso o Rocky tá se esforçando. E meio que isso foi uma propaganda para mostrar o quanto os Estados Unidos era melhor do que a União Soviética. No auge da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética fizeram a final do basquete masculino na Olimpíada de Munique em 1972. Com 2 lances livres, os Estados Unidos viraram o jogo faltando 3 segundos. A União Soviética recomeçou, mas o técnico pediu tempo e o árbitro brasileiro Renato Rigueto voltou o lance. Mais um reinício. A União Soviética tenta e erra a cesta. Os jogadores dos Estados Unidos comemoram. Os soviéticos protestam, alegam ter 3 segundos no cronômetro e não 1, como foi dado. O secretário-geral da Federação Internacional de Basquete, o inglês William Jones, intervém e manda voltar o lance outra vez. No terceiro recomeço de jogo, Alexander Belov recebe passe longo e faz a cesta mais controversa da história do basquete. Os Estados Unidos nunca reconheceram a derrota e não foram ao pódio. As medalhas de prata estão até hoje em poder do Comitê Olímpico Internacional. Eu vou falar rapidamente sobre um jogo histórico do vôlei brasileiro, que foi contra a União Soviética, no Mundial de 1982, na Argentina. Essa vitória que a gente teve foi de 3-2, marcou o início do vôlei moderno no Brasil e mostrou que nossa seleção podia enfrentar as maiores potências do mundo. Vou passar um vídeo rapidinho de 1 minuto. Apresenta
novos talentos, como William, Xandó, Renan, Montanari e Bernard, o inventor do saque Jornada nas Estrelas. Os soviéticos formam a seleção mais forte do mundo e não dão chance para os brasileiros nos 2 primeiros sets. Mas aí começa uma virada inesquecível. O Brasil leva o 3º e o 4 sets, e o Maracanãzinho pega fogo. No 5º set, os soviéticos não conseguem segurar a reação, e o Brasil fecha por 15-7. Foi o início da ascensão do vôlei brasileiro no mundo.